Olá, galera do oitavo ano, vamos lá? Nós vamos corrigir as atividades, tá bom? A gente vai corrigir na página 161, olha aí. Tá vendo? Vamos lá. Eu não vou ficar olhando pra tela que eu tô sem óculos. Aí eu vou ficar olhando aqui pelo livro mesmo, tá bom? No contexto geral do século XVIII, quais seriam as aspirações típicas da burguesia naquele período? Vamos lá. Qual era a pretensão? Lembra que a burguesia ela já vai ter um poder econômico importante, né? Relevante. O poder da burguesia, lembra que a gente tem que ver com o iluminismo, é a questão da participação política, tá? Eles queriam ter uma participação maior na política, já que a gente está falando sobre uma monarquia absolutista, tá bom? 2. Explique por que a independência das 13 colônias atesta o grande alcance das ideias iluministas. As ideias iluministas, ela fala, por exemplo, sobre a separação dos poderes, sobre a propagação das novas ideias, de uma transformação, de uma mudança, da garantia da propriedade privada, certo? Sobre a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade também. Então, a gente está falando sobre ideias que foram colocadas ali dentro do iluminismo e que fazem com que o alcance, né, a independência das 13 colônias, ela possa ser de fato exercido. Então a gente vai colocar assim, ó, as ideias que surgiram no iluminismo durante o século XVIII vão ser reconhecidas dentro da independência das 13 colônias como uma forma de ter aspirações de liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa, tá bom? É nesse sentido. Se quiser, pode pausar o vídeo para vocês poderem fazer isso com calma, tá bom? Eita, a gente vai para a página 164. Vamos lá, vou passar aqui com vocês. Tem um texto, vou ler o textinho com vocês, é um pouquinho grande, mas eu vou ler, tá? A forma pela qual foi feita a distribuição das terras ao norte permitiu ao pequeno proprietário trabalhar em conjunto com sua família e diversificar progressivamente a sua produção. O excedente dessa produção era finalmente destinado aos mercados locais e regionais. Em alguns casos, madeiras, farinha de trigo e carne acabavam sendo exportados para o sul e para as ilhas do Mar das Caraíbas, contribuindo assim para o comércio triangular. No sul, as raízes sociais eram menos profundas do que no norte. A própria distância entre as plantations espalhadas no território dificultava o convívio social entre os colonos. Por isso, predominou no sul um sistema de distribuição de terras administradas por grandes proprietários que não eram portadores de privilégios especiais que lhes permitissem controlar a população de suas terras, no estilo de um grande senhor feudal. Mas mesmo assim, o conceito de cidadania no sul se associou ao poder absoluto de um só homem. Ele quer assim, ó, o aspecto da formação dos Estados Unidos abordados nos trechos anteriores, sobre o qual a historiadora americana Nancy Naro descreve sua concepção diz respeito à formação de uma cultura escravocrata e aristocrática nas colônias inglesas do norte. Lembra, já paro de ler aí, porque quem é escravocrata é a colônia do sul, certo? B. Diferenciação dos modelos de ocupação das colônias inglesas do norte e do sul da América do Norte, resultante entre os fatores de forma como a terra foi distribuída entre os colonos. Será? Similar quer dizer parecido, é? Não. Pequena com importância da atividade comercial local e regional para o desenvolvimento das diferenças que se formaram entre o norte e o sul das colônias inglesas da América do Norte. Pequena importância da atividade comercial, não. A que mais se adequa aí no caso dessa questão é a letra B. Então, os senhores vão marcar a letra B. A gente vai passar. Questão invertida, página 66. Vamos lá, Luiz. Sei que você tá doido para responder essa questão aí, o Hector também. Essas leis se caracterizaram como um conjunto de medidas que buscavam aumentar o controle colonial, o que acabou desagradando os colonos da América do Norte, já que se tratava de diminuir a autonomia comercial deles. E aí? Estaria agora Lima e Ferreira levantando a mão, falando, tia, eu sei. Vamos responder? Olha só. Por que as leis do açúcar, do selo, do chá e a lei de Townshend desagradaram aos colonos? Vou repetir. Por que as leis do açúcar, do selo, do chá e a lei de Townshend desagradaram aos colonos? Tá bom? Vamos para a página 170. Questão 4. Considerando os conflitos de interesses entre os colonos e a metrópole, explique por que podemos considerar que os movimentos pela independência das 13 colônias tiveram motivação burguesa. Primeiro, porque a gente está falando sobre o controle comercial exercido pela metrópole. Então, a gente vai colocar assim. Primeiro, porque havia o controle comercial exercido pela metrópole, tá?
E aí tinha o interesse, era a liberdade comercial. Qual era o interesse dos burgueses? A liberdade comercial, tá? Liberdade comercial. Vamos aí. Página 71, porque na página 170 tem um texto que vocês vão ler, ou já leram, né? Creio que já fizeram. E a gente vai responder. É um texto um pouquinho grandinho, mas ele fala sobre a declaração, tá? Ó, segundo a declaração, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, qual é o papel dos governos? Lembra que são direitos inalienáveis? Direitos inalienáveis, a vida, a liberdade, a busca por felicidade. Então, vocês vão colocar assim, direito à vida, liberdade, direito à felicidade. São aqueles que a gente pode comprar? Não, são aqueles que a gente não pode comprar nem vender, certo? São intransferíveis, beleza? B. Por que podemos afirmar que se trata de um documento anti-absolutista? Olha só, porque a ideia aí é da divisão dos poderes, tá? Na monarquia absolutista, a gente não tem um poder concentrado, um poder dividido, tem poder concentrado. É anti-absolutista porque tem divisão dos poderes aí, tá? E aí a gente fala com uma questão, por exemplo, fazendo referência à ideia do Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário. Os Estados Unidos vai ser um dos primeiros países a colocar isso em prática. Lembra que eu falei? Ok. A gente tem a página 173. Tá assim. Recorda que tempo é dinheiro, recorda que crédito é dinheiro, o dinheiro pode gerar dinheiro. O caminho da riqueza depende principalmente de duas palavras, diligência e frugalidade. Isto é, não desperdice tempo nem dinheiro, mas o emprego da melhor maneira possível. Vamos fazer aí. As ideias apresentadas no texto têm relação com a ética protestante, na qual religiosidade, trabalho honesto e busca pelo lucro se mesclam harmonicamente, perspectiva muito cara aos calvinistas, que foi bastante difundida na região das colônias do norte. Essa é a correta, é a letra A, tá? Essa não precisa nem ler as outras. 2. A Guerra dos 7 Anos conferiu à Inglaterra, tá 2 aí? Eita, não passei, vamos passar? Aí é 2. A Guerra dos 7 Anos conferiu à Inglaterra a condição de principal potência marítima da Europa. Esse conflito possibilitou a recuperação econômica da Inglaterra? Não, por isso que tem as leis que vão ser instauradas. Foi travado entre potências imperiais, sendo desdobramentos em territórios americanos? É a letra B. Marca a letra B aí pra mim, por favor. Página 74. A gente tem assim, ó. A independência dos Estados Unidos da América foi o primeiro grande indicador histórico da ruína do antigo regime. Durante esse processo de independência, a criação da Lei do Selo foi uma consequência do esforço inglês em fortalecer o pacto colonial e levou os colonos americanos a efetuar um boicote comercial à Inglaterra? Vamos ver as outras. B. Marcha para o Oeste. Falei sobre a Marcha para o Oeste? Ainda não, a gente vai ver isso lá no final do livro. O primeiro e segundo Congresso Continental da Filadélfia resultaram na suspensão dos tributos? Não. O primeiro não. O segundo vai ter o processo. Os colonos americanos receberam apoio militar da Holanda e da Espanha nas lutas pela emancipação? Espanha sim, Holanda não. Thomas Jefferson exerceu um papel importante, tendo sido nomeado comandante das tropas americanas na guerra? Foi o George Washington. Thomas Jefferson era um pensador, tá? A letra A, 3 é A. 4. A Lei do Açúcar, a Lei do Selo, a Lei de Townshend representaram quando implementadas para... Dá uma olhadinha aí. Qual que a gente poderia marcar? A, B, C, D ou E? A gente vai marcar a letra E. A Inglaterra é uma alternativa para o maior controle sobre as 13 colônias e também uma medida tributária que permitisse saldar as dívidas contraídas na guerra contra a França. A gente vai marcar a letra E. 5. Eita, desculpa. 5. Explica o que foram as leis intoleráveis e qual o significado do fechamento do Porto de Boston para as 13 colônias. As leis intoleráveis foi em relação à destruição de carregamento que eu falei, né, da festa do chá de Boston, certo? Então, fechando o porto, a ideia era de isolar os comerciantes do comércio e isso enfraquecer uma possível revolução, uma possível revolta, tá? 6. Elabore um breve parágrafo respondendo a seguinte pergunta: por que podemos chamar a independência das 13 colônias de revolução? Se tem revolução, a ideia de revolução não é mudança? Mudou alguma coisa? Claro que mudou. Mudou no aspecto político, mudou no aspecto
social e no aspecto econômico. Então, você tem que elaborar uma resposta de acordo com essas concepções, beleza? 7. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Estopim, fio ou cordão embebido em substância combustível que comunica fogo a uma carga de explosivos. Evento ou circunstância que provoca uma série de acontecimentos. Considerando o verbete, explique por que podemos afirmar que as leis intoleráveis foram o estopim da independência das 13 colônias. Porque a gente pode falar que foi mais uma forma de punição e de humilhação, né, que os colonos vão ter para serem submissos à metrópole, tá? Vocês podem colocar pensando nesse aspecto, beleza? 8. Então, tem a 8 aí? Tem. Leia e analise a frase a seguir, extraída do texto de abertura do capítulo. Declarar a independência era, porém, mais fácil do que lutar por ela. Agora explica o seu significado. A gente está falando aqui sobre um longo conflito com os ingleses, né? Por quê? Eles declararam a independência, mas só foi se tornar realidade após o conflito que acontece com a ajuda da França, por exemplo. Então, declarar a independência é fácil. Eu quero ver você concretizar isso de fato. Como que isso vai ser colocado? Exatamente, vai ser colocado a partir do momento que eles vão lutar. Lutar é mais difícil, beleza? Tudo bem? 9. Considere as seguintes afirmativas sobre a independência dos Estados Unidos. 1. Ocorreu na segunda metade do século XVIII, após uma série de conflitos de natureza econômica com os ingleses. A divergência residia no controle cada vez mais intenso que a Inglaterra pretendia exercer sobre os negócios das 13 colônias americanas. Tá certo ou tá errado, gente? Tá certo, né? O item 1 tá certo. 2. Ocorreu no século XVIII e foi caracterizada pela violenta oposição que faziam entre si as colônias do norte e as do sul. Os nortistas eram industrializados e minifundiários. Os sulistas eram latifundiários e escravistas. Tá certo ou está errado? A gente está falando sobre as colônias do norte e sul? Sim. Eram industrializados e minifundiários? Minifundiários não. Tá errado. 3. Foi proclamada pelo primeiro Congresso Continental da Filadélfia, reunido em 1774, como uma resposta às investidas inglesas contra a autonomia comercial de que as colônias desfrutavam até então. Não foi o primeiro congresso, tá? Qual é a correta? É a letra A. A gente vai, então, agora para a última página, a 10. São verdades incontestáveis para nós que todos os homens nascem iguais, que lhes conferiu o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais o de vida, a liberdade e de buscar a felicidade. Acerca da independência das 13 colônias, é correto afirmar que... Qual que os senhores marcariam aí? E aí, A, B, C, D ou E? A correta é a letra A. A ruptura com a metrópole foi efetivada pelas classes sociais dominantes coloniais, o que fez com que as demandas dos mais pobres fossem barradas e que não houvesse solução imediata para a questão escravista, ok? 11. Tem a 11 aí? Tem. A Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, é considerada a primeira experiência significativa de Estado federal. Isso se deve... vamos lá. Essa é um pouquinho complicada, ó. Ao princípio constitucional, ok. Caracterizado pela inexistência de leis? Errado. B. Baseado na absoluta submissão das unidades federativas ao governo central? Aí, nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei diferente, tá? Ao princípio constitucional garantir os direitos individuais do cidadão e das minorias sociais? Não, eu não posso falar isso porque a gente está falando, por exemplo, que ainda tem escravidão no país nesse período. D. Ao princípio constitucional baseado na pluralidade de centros de poder soberanos e coordenados. Ou seja, a gente tem um estado, a União, mas os estados têm cada uma lei. Por exemplo, tem prisão perpétua em Las Vegas, mas não tem em Nova York. Pensa desse jeito. É a letra D. A 12, a gente tem aí um parágrafo, tem um textinho, vou ler só o textinho. Quando no decurso da história, passei, né? Vamos aqui, deixa eu passar. Quando no decurso da história o homem se torna necessário um povo quebrar os elos políticos que o ligavam a outro e assumir de entre os poderes terrenos um estatuto de diferenciação e igualdade ao qual as leis da natureza e do Deus da natureza lhe conferem um direito. O respeito que é devido perante as opiniões da humanidade exige que esse povo declare as razões que o impelem à separação.
O povo tem direito a instituir um novo governo, assentando seus fundamentos nesse princípio e organizando seus poderes de modo que lhe pareça mais adequado à promoção de sua segurança, certo? Ele quer a correta ao conjunto de ideias relacionadas à época histórica tratada sobre o documento. Analisando A, B, C, D ou E. Isabel, Maria Eduarda, Manuela, que sempre fala nas minhas aulas. Saudades de vocês. Qual que vocês marcariam? Então, a gente vai marcar muito bem, meninas. Vocês são muito espertas. Vocês vão marcar a letra D. O iluminismo defendia, de modo geral, a ideia de que o Estado deveria assegurar ao homem o direito de expressar sua consciência de forma autônoma, bem como os direitos inalienáveis à vida e à busca da felicidade. É a letra D, a letra correta, certo? E aí, graças a Deus, a gente termina um capítulo. Professora, acho que foi muito rápido. Olha só, você pode olhar de novo, voltar o vídeo e fazer com calma. Toda vez que você estiver corrigindo a questão, para a questão. Tipo, para o vídeo e faz a questão, tá bom? É uma dica que a tia tá dando. Beleza? E é isso aí, meninos. Beijo pra vocês.